Eu sempre tive muito amor pelo que é antigo, pelo que é belo, pelo que é bonito. Então eu sempre me direcionei para aí. Mas também muito presa àquilo. Mas isso não dá dinheiro. Mas isso não dá dinheiro. Quando a gente amadurece, a gente entende que se tu vender flor na rua e for o que tu ama, vai dar dinheiro. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga Leoa! Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. E hoje nós estamos assim com uma convidada inédita nesse podcast. Acolham com muito carinho Michele Afonso. Seja obrigada, muito gurias. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar a minha experiência, a minha história. A honra é toda nossa. Mas antes de deixarmos Michele se apresentar, vamos ao nosso disclaimer. Que não pode faltar, né? Se você acabou de chegar, saiba que esse podcast não aceita nenhum tipo de discriminação, homofobia, xenofobia, nenhum. Nada. Salve. Porém... temos uma fobia que não só aceitamos como pregamos, Michele. Você sabe qual é? Não. É a pobrezofobia. Gente, a gente tem horror à pobreza. Mas não estamos falando apenas de pobreza financeira. Então, por favor, abra sua mente e venha bater esse papo gostoso com a gente. Então vamos lá, Michele. Se apresenta um pouquinho para nossa alcateia que ainda não te conhece. Sou Michele Afonso, sou CEO de Shelly Bee, sou conservadora restauradora, doutora em arte e patrimônio, especialista em micropigmentação, principalmente de sobrancelha e de cobertura de cicatrizes de estrias. Que interessante, hein, gente? Eu já quero agendar um horário com essa mulher, porque tem cicatriz, apesar que tem umas que são indeléveis, mas tudo bem. Pois é, podemos falar sobre isso aí. Com certeza. Vamos lá, Michele. Como é que essa mulher, doutora, veio parar na Bélgica? Então, eu vou fazer um pouquinho do resumo da minha história para vocês entenderem como eu vim parar na Europa, sobretudo. Porque a Bélgica, na verdade, ainda não é o meu destino final. Eu ainda estou entre a Bélgica e entre Sevilha, na Espanha. Estou morando praticamente 15 dias em cada... Só Sevilha, só a cidade que eu mais amo na Espanha. Pois, tem que ir lá me visitar, então, pois, né? Já estamos indo. Tem que ir lá me visitar, né? Vamos gravar um episódio lá. Fazer um episódio... especial em Sevilha. Adoro, gente. A gente já falou que a gente adora essa ideia. Então não atiça as leoas, que as leoas vão mesmo. Podem ficar lá em casa, já sabem. Então, eu acho que eu tenho uma história um pouco diferente da maioria das mulheres que vieram para a Europa. Porque, pelo menos das mulheres que eu conheço. Porque a maioria das mulheres que eu conheço, elas tinham como sonho, tinham essa ideia de vir morar na Europa, pelo menos receberam um convite ou alguma amiga que veio e despertou esse interesse. Eu nunca tive interesse em morar na Europa. Eu sempre tive interesse em estudar fora. Então, eu venho de uma família que a maioria das pessoas não tinha ensino superior. Então, sempre com aquele incentivo de tenho que fazer universidade, eu sou filha de escola pública, sempre estudei em escola pública, fiz faculdade de artes visuais, fiz faculdade de conservação e restauração, depois fiz o mestrado, tudo com bolsa, porque passei em primeiro lugar e ganhava bolsa completa para poder estudar. Resumindo, uma mulher muito inteligente. Eu acho que é mais esforçada do que propriamente dito inteligente. Mas, claro, me considero inteligente também, graças a Deus. E, enfim, eu sempre soube que para o currículo, porque o meu objetivo de vida era, serei professora universitária. Então, construí toda a minha vida pensando, tenho que fazer o currículo para quando eu for prestar concurso para professora, eu tenha um currículo bom. Prioritário.
e passe, né? Porque não vai depender só da prova, porque depende muito do currículo também, a seleção para professor. Então, eu me dediquei a pegar todas as oportunidades de pesquisa, escrever artigos, enfim. E eu sabia que essa experiência no exterior contava muitos pontos. Então, depois do mestrado, surgiu a oportunidade de fazer concurso para professora substituta. Eu aprovei na Universidade Federal de Pelotas. Fiquei 2 anos como professora substituta do curso de Conservação e Restauro, como professora de conservação de pinturas, enfim. Depois disso, entrei para o doutorado e surgiu a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, que é uma bolsa do governo federal para estudar fora. Só que não era estudar fora na Europa, é estudar fora em qualquer lugar do mundo. Se eu quisesse ir para o Japão, eu ia. Então, eu ia ficar só 6 meses e não era nem em Sevilha. Primeiro, eu ia para o México, deu tudo errado na documentação. Eu digo, nossa, para onde eu vou? Em 2012 eu fiz intercâmbio na Universidade de Porto, também tudo custeado tive uma bolsa de intercâmbio cultural, que eu me inscrevi, ganhei também. Liguei lá para a Universidade do Porto. Sim, a gente recebe. Ia para a Universidade do Porto, no final, quando tinha que enviar os últimos documentos, tudo errado. Eu digo, meu Deus, não vou mais. Vou terminar meu doutorado aqui no Brasil, tranquila, vou ser professora, ok. Tinha uma amiga que ia para Sevilha. Disse, não, vou falar com o pessoal para ver se te consegue uma professora. Eu digo, imagina, uma semana. Se às vezes o professor não olha o e-mail, não sei... Resumo, em 2 dias eu tinha o documento que as 2 outras universidades não me mandaram no meu e-mail e digo, é para ir para Sevilha. Hoje em dia, eu me dei conta que era o destino que eu tinha que ir para Sevilha, né? Enfim, e aí eu vim parar na Europa assim, para passar só 6 meses. Para estudar. Doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche. Então, chegando em Sevilha, eu soube de uma oportunidade que era cotutela. Então, se eu ficasse mais 6 meses, eu teria o diploma tanto na Espanha quanto no Brasil. O que já fica bem interessante. Então, só que daí eu já comecei a ver toda a atmosfera da Europa, né? Eu amo museu. Aquele montão de museu, a facilidade de viajar, e começou a aflorar essa vontade de ficar, né, e eu trabalhando com patrimônio cultural também, aqui tudo cheio de patrimônio cultural, enfim, e no meio de tudo isso também entrou a pandemia. Tadã! Que E aí, mudou a vida de muita gente, né? infelizmente, né, porque muita gente para melhor e muita gente para pior, né, mas enfim... E nisso eu tinha 2 opções, ou eu voltava para o Brasil e aí abria mão de ter esse diploma espanhol, ou eu aguentava, sabe-se lá quanto tempo, e ficava, enfim. Então eu dividi apartamento, 57 dias que eu fiquei reclusa, eu fiquei sozinha dentro desse apartamento, eu e Deus, não tinha TV. Então foi nesse período que eu considero que eu comecei esse trabalho de me conhecer melhor e começar a me perguntar, mas eu realmente gosto do que eu estou fazendo? É realmente isso que eu quero fazer? É realmente esse meu propósito? Enfim, não foi nada fácil, né? Uma loucura, tomando milhões de café, depois me dando ansiedade, aí dava alergia do pólen, começava a tossir, eu dizia, meu Deus... Vou morrer aqui sozinha, e depois me dava conta que era alergia do pólen. Aí junto o pólen com a cafeína. Ai, Jesus. Tudo certo. Toda aquela loucura, certo, né? errado. Só falta... Não bebia, porque eu não bebo, mas só faltava assim, né? Enfim. E aí, nesse período, foi que eu comecei a me dar conta que quando eu estava cansada de escrever a tese, quando eu estava cansada de preparar a aula, de escrever artigo, o que eu fazia para me distrair, o que eu fazia para liberar minha mente e dizer, vou descansar? Estudava sobre estética facial, estudava sobre procedimentos. Então, tu me pergunta sobre Botox, tu me pergunta sobre ácido hialurônico, tu me pergunta sobre Coolface, essa máquina super nova lá no Brasil agora, tu me pergunta sobre... Eu sei tudo. Por quê? Porque eu gosto dessa área. Então eu ficava estudando. Você é TDAH? Tem muito. Assim, deixa eu te explicar um negócio. Porque eu já tô lá no Coolface, né? Não, essa cidadã que ela tem TDAH. Isso é notório, toda a alcateia já sabe. Adoro. Mas assim, ai, amiga, não sei o que. Nossa, viagem.
Cara, não, muita coisa pra fazer, eu não tenho tempo pra nada. Corta pra ela me ligando, amiga, vamos fazer um curso pra instrutor de Zumba? Então, Não é nem pra contar, ninguém sabe ainda. Adoro. Dizendo ela que vai virar instrutora de Zumba. Não. Um dia serei O instrutora. dia que for. E aí, vocês vão lá comentar. Gabi não acreditou na sua Não, melhor amiga. A Gabi riu da minha sua melhor amiga instrutora de Zumba, não. tem um detalhe, né? Não basta fazer um curso de Zumba, tem que ser de instrutora. É. Porque é esses cursos que eu fazia de instrutora. É Eu muito TDAH, gente. Eu fiz curso de instrutora de LPF, que são os hipopressivos. Eu fiz Gente, eu amo todos, LPF. fiz todos os Você vai me níveis. dar aula você vai ser a minha mentora de LPF? Todos eu os quero me níveis. profissionalizar. Mas eu sou personal trainer, né? Já não tô tirando a cartola. E eu nunca. Não, e eu tirei. Conservadora Fiz restauradora. todos os níveis. Fiz todos os níveis. Meu Deus. Assim você reconhece quem é TDAH. Isso é o que a gente chama de hiperfoco, porque a gente... tem uma expressão, mas é muito chula pra eu falar aqui. Mas é o que define o... Vai, fala, já falou um monte de coisa. Pula de cachorro pra gato. Vamos falar assim. Muda de pau pra cacete. É o TDAH, é o TDAH. Põe um pi. Segura edição. Não, mas é isso, gente. Você sentia prazer em alguma coisa e você quis se especializar nisso, gente, tá? Mas estava tudo ligado com bem-estar Sim. pessoal, com saúde, com beleza. Porque, ó, instrutora de LPF, de hipopressivo. Reiki lunar, que é energia das mãos, e o Reiki lunar é específico para mulher. Olha, Porque esse ele você tem que me ativa ensinar. Ciclos. Porque eu sou ele reikiana, mas esse aí eu não conheço. Ele ativa a energia das deusas lunares e ele trata principalmente problemas hormonais, problemas, enfim, todos os problemas da mulher ele trata. De instrutor, eu posso dar a formação também. É que a gente TDAH, a gente não quer fazer um curso Não. para aprender, a gente quer já para aprender para poder dar aula, né? Sabe pra que vai servir todo esse seu conhecimento? Pro aplicativo que a Taine começou a desenvolver e parou na metade. Gente, hoje ela tá afiada, tá contando. Parou na metade, ó, porque já não tem mais graça. TDAH. Acabou a graça do Elas compartilham do mesmo neurônio. Eu aprendi a fazer o aplicativo e aí perdeu o tesão. E aí, passa pra próxima. Passei pra próxima coisa, agora você Vai aprender a fazer estrutura de zoom, E aí ela tá pra... origami. Aí a Virginiana quer que o aplicativo saia, que saia perfeito, mas eu não quero mais fazer. Mas se o alguém aplicativo quiser... é pra vocês. Mas se vocês quiserem comprar a minha ideia, tá aqui, tá montadinha, tá estruturada, eu vendo. Quer comprar, amiga? Viu? Pode te pagar em Spotify. Gente, hoje tá uma guerra isso aqui. Esse episódio vai ter outro nome, vai ser a Guerra das Leoas. Voltamos ao TDAH. Agora ela tem TDAH também. A gente já foi lá para aplicativo, já foi lá para... Enfim, fiz a formação também de barra de acesso, fora todas de beleza, né? De visagismo, de cuidar de pele, de tudo isso, né? Até cortar cabelo, eu cortava cabelo de todo mundo da família. A pandemia foi frutífera. Sabe? Não, na pandemia eu fiquei 57 dias reclusa, isso eu fiz antes. Na pandemia, eu me dei conta... Você fez tudo isso enquanto você fazia mestrado, doutorado? Eu trabalhava em agência de publicidade, fazia uma faculdade de manhã, trabalhava 6 horas à tarde numa agência de publicidade e ia pra faculdade de noite. Quando eu dormia, eu não sei. Mas é por isso que eu não dormia, viu? Eu dormia no ônibus assim, paradinha, e eu sempre acordava antes de descer. No ponto certo, exatamente. Sempre acordava, enfim. Mas aí eu comecei a me dar conta que eu fazia essas coisas pra descansar. Às vezes eu tava numa farmácia, ou às vezes eu tava assim, sei lá, numa Sephora da vida, e aí vinha alguém do nada me perguntava, tu acha que esse creme, tu já usou, moça? Tu já usou esse creme? Não sei o que, eu dizia, tá, mas pra que tu quer? Ai, não, porque eu tenho isso daqui. Ai, até pensei em botar ácido hialurônico, eu digo, não, mas isso não é ácido hialurônico, isso é não sei o que, tu pode fazer um laser, tu pode fazer não sei o que, tu pode fazer um plasma pen, e aí a mulher já dizia, e eu digo, porque isso daí se tu trata com plasma pen e tal, pode fazer uma micropigmentação, pode, e aí a pessoa dizia, ai, que legal, tu é médica, e eu digo, não, sou curiosa, conservadora, restauradora, e eu digo, como? Eu dizia, é que eu gosto muito dessa área, sabe? Então eu comecei a me dar conta, eu digo, gente, eu sempre amei essa área da beleza. E aí eu ficava pensando assim, ai, poxa, por que eu não estudei medicina? Poxa, por que eu não estudei odonto? Por que eu não estudei enfermagem? Por que eu não estudei fisioterapia? Que aí até os fisioterapeutas hoje em dia conseguem fazer aplicação de toxina, botulínica, enfim. Aí eu ficava pensando, mas também na minha época médico
cuidava de doente. Era só médico. Não era bonito? Dermatologista cuidava de espinha, cuidava de problema de pele. Dentista cuidava de dente. Fisioterapeuta cuidava de gente quebrada. Não tinha essa clareza e também essa cultura da beleza que a gente tem principalmente no Brasil, né? Porque na Europa, eu noto que desde que eu cheguei aqui na Europa, que já faz uns 6 anos, até hoje, olha, avançou muito, muito, muito essa área da beleza e esse conceito de beleza que as europeias têm. Quando eu cheguei era, sei lá, 10%. Agora elas estão... Mas continuam atrás da gente. Muito Elas atrás. são muito conservadoras, né? E eu vejo umas coisas assim, por exemplo, na Espanha, eu vejo as pessoas com umas lentes de contato muito brancas. Eu digo, meu Deus, isso daí a gente botava no Brasil há 10 anos atrás. Os dentes do burro do Shrek. Com excesso de ácido hialurônico em tudo, o rosto de borracha. Eu digo, mas isso daí é Brasil 10 anos atrás. Sabe? Então, claro que isso também a gente não vai ter o mesmo processo que teve no Brasil, porque vai evoluir muito mais rápido, porque, claro, já está em outro patamar e já tem outras referências para que eles também possam utilizar, né? Mas eu vejo que estão fazendo umas coisas que a gente fazia 10, 15 anos atrás, sabe? E é interessante fazer essa análise também. E aí você ficou lá reclusa, e aí foi quando você se deu conta de que, talvez eu não tô fazendo o que eu realmente quero fazer da minha vida? E aí eu entrei em crise. Jura? Entrei em crise porque também, ao mesmo tempo, eu estava ajudando num projeto do plano diretor do Patrimônio Histórico e Artístico de Sevilha. Então, basicamente, é um plano que estrutura o que eles vão fazer no patrimônio para os próximos 10, 15 anos, enfim. Então, junto com a prefeitura, junto com todo mundo, e eu estava lá junto com a universidade, fazendo o plano, e eu pensando, gente, mas como assim? A pessoa chega num doutorado, eu ainda não tinha finalizado o doutorado, né? Mas para mim não era uma opção não terminar. Até porque eu ganhei bolsa do governo federal, e se eu não finalizasse, eu tinha que devolver. Importante motivação, né, gurias? Ai, quero ver você desistir. TDAH só funciona assim. Pois é, não tem nada pra me motivar a terminar o meu Ai, aplicativo. gurias, é uma loucura isso. TDAH é uma loucura, porque eu fiquei praticamente os 4 anos procrastinando, e não é procrastinando, porque eu tinha muita dificuldade de ler também, né? Enfim. Mas você sabia que você tinha TDAH? Não sabia. Não sabia. Aí é que tá. E hoje em dia eu me perdoo muito mais, porque eu passei muito tempo com... A gente tá falando de uma coisa e já tá indo pra outra. É TDAH, mas não tem problema. Tá tudo alinhado ali. Mas só pra completar isso que tu tá falando, eu me culpava muito porque eu me sentia uma fraude. Me sentia uma fraude por isso. A pessoa tinha 2 ensinos técnicos, 2 graduações, mestrado, tinha dado aula na universidade por 2 anos, aprovada em concurso público, porque não foi assim, me convidaram e eu fui, não, fiz concurso público com outras pessoas e fui aprovada. Passei em primeiro lugar no mestrado, passei em terceiro lugar no doutorado, e eu me sentia uma fraude, mas tão grande, que parecia que a qualquer momento iam descobrir que eu era uma fraude. No meu doutorado, para vocês terem noção, eu fiquei assim, os 4 anos com muita dificuldade de escrever minha tese. Eu escrevi a minha tese... Quando a água bateu na bunda. Quando a água bateu na bunda, 3 meses antes de entregar a tese. E eu ganhei o cum laude, que é a nota mais alta. Então, eles dão a nota mais alta, é tipo a mais. E depois tem o cum laude, que é tipo excelência. E na banca tem 7 pessoas, e todos têm que estar ok. Se um diz que não, só ganha o 10, só ganha a nota 10. Então, isso inclusive, depois tem uma premiação para quem tem, enfim. E eu ganhei isso, e eu fiquei um tempo ainda pensando, eles só me deram porque eles foram com a minha cara. Gente, como a síndrome da impostura bate na gente, né? É uma loucura, gurias, é uma loucura. Depois que eu descobri que eu tinha o TDAH, aí eu entendi. Aí eu entendi o que é. Claro, bateu, como tu disse, a água bateu na bunda. Não era uma opção não terminar. E o TDAH tem um cérebro que, vai. Fala que sob tem pressão, agora, sob a gente pressão. trabalha muito bem. Então agora o que eu tô trabalhando com o meu psicólogo é justamente trabalhar, mas que não seja sob pressão. Porque chega naquele ponto que tu sabe que vai sair a coisa bem feita, mas tu fica com aquela coisa... E se eu não tivesse feito na última hora? E se eu não tivesse...
Como será A que eu gente teria sabe ficado? que ainda poderia ter sido melhor. Não, e algo que eu tô... Falando de terapia, tava tratando essa semana com a minha terapeuta. De assim, eu não sou TDAH, gente. Por incrível que pareça. Só está sendo um pouquinho contaminada. Mas eu tenho essa questão, e isso aos 20 e poucos anos, eu dizia, eu trabalho muito melhor sob pressão. Então, Eu me orgulhava de ser multitasking e de trabalhar muito bem sob pressão. Aos 20 anos você consegue trabalhar sob pressão. Aos 30 anos você também faz, só que aí você vai espanando. Aí você começa a espanar, e aí eu comecei a espanar. E aí a gente tá conversando sobre isso com a minha terapeuta, porque não é um modus operandi que pode ser efetivo, mas que não é sustentável a nível de saúde mental. Então, assim, se você acha que você é uma Mulher Maravilha, porque você consegue Se Autolar. prepara, se prepara. autolar, mesmo porque a grande maioria aqui da nossa audiência é composta por mães, e quando você é mãe, você não tem direito de morrer. mas essa é uma mentira que nos venderam, né? Vocês sabem que nós, seres humanos, podemos ser multitarefas. Exato. Isso é uma mentira que nos venderam, inclusive recomendo para todas, se vocês não leram, para as meninas, um livro que se chama A Única Coisa. Já ouvi falar. Já. É um livro maravilhoso que comenta toda essa questão que a gente sempre aprendeu que é bom, que é bonito ser multitarefas, mas que isso é uma mentira porque não existe ser humano multitarefas. A gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O cérebro não é concebido para. Exatamente. Né, Então, Thaís? que o ideal... Então, mas aí acaba que não é que a gente não possa fazer. Mas que não é o ideal ficar fazendo isso o tempo todo. A gente faz, mas o que acontece? A gente se desorganiza de uma tal maneira e as coisas não saem da maneira que poderiam sair porque a gente faz tudo junto. Se a gente Hoje em dia, com a escolhesse... tecnologia, a gente tá sendo meio que obrigado. A gente põe a música enquanto tá a televisão ligada, enquanto tá vendo as notícias, enquanto tá falando com o outro no WhatsApp. Não, e o Isso algoritmo... quando não tá jogando um joguinho. E É. o cérebro tá ali, ó, maluco. Então. E acaba tá que em uma ajudando. semana a gente não lembra nem o que comeu. Exatamente. Porque a gente vai qual vivendo foi o no artista que automático. traiu com quem? A gente sabe. Enfim, então esse livro é bom porque ele fala sobre estabelecimento de metas, né? E eu recomendo. Então tá, Mi. Cortamos pra pandemia, você lá reclusa, 57 dias, sozinha, só você e Deus, e você relaxando, estudando estética. Não. 57 dias reclusa, lembrando de quando eu estava cansada, eu já não queria mais saber de doutorado, não queria mais saber de dar aula. Ah, O que eu fazia para relaxar. para relaxar era estudar estética. É bem maluquinha mesmo. Totalmente, totalmente. Então, eu comecei a me dar conta que, peraí, eu acho que é isso que eu gosto. E aí comecei a me culpar, dizendo que por que eu não fiz medicina, por que eu não fiz odonto. E aí eu cheguei num ponto que eu disse, cara, mas não vou voltar para uma faculdade agora. Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu me dei conta que eu precisava me conhecer melhor. Eu me dei conta que todos os anos da minha vida, eu já estava com 35 anos nessa altura, me dei conta que eu vivia no automático. Eu vivi regida pelas regras da minha família, do que diziam que era importante e das minhas crenças, do que eu acreditava que seria o melhor para mim. Então o melhor para mim nesse momento, o que era? Estabilidade financeira. Estabilidade, o que é? Diploma, mais diploma, um trabalho fixo. Porque a gente não pode ter dinheiro se a gente não estuda muito e não trabalha muito, né? Impossível. Então, essas Quantos crenças... professores universitários são milionários? Então, Obrigada. os que são corretos, acho que nem... Então, mas é complicado, né? Eu acredito também que tem muito daquela coisa... A sociedade ocidental, ela diz que, olha, beleza, terminou o ensino médio, você decide o que você vai fazer da sua vida. Sério, qual é o cidadão com 18 anos de idade que tem certeza do que vai fazer da vida? Você aí que tem um filho de 18 anos de idade, você permitiria que seu filho decidisse, sei lá, ir pra Tombuctu? Tem maturidade pra decidir isso? É complicado.
Eu não sabia, e aí eu fiz 2 cursos técnicos. Um em vestuário e um em programação visual, que é design gráfico. Vestuário e programação. A minha As vida coisas é uma nada a loucura. ver, aleatórias. Mas nada a ver, mas se tu for pensar, A é gente tudo. sempre acha uma conexão. Então, é tudo dentro da arte, da beleza, do estético, porque eu sempre gostei dessa parte. Eu sempre tive muito amor pelo que é antigo, pelo que é belo, pelo que é bonito. Então, eu sempre me direcionei para aí. Mas também muito presa àquilo. Ai, mas isso não dá dinheiro. Ah, mas isso não dá dinheiro. Quando a gente amadurece, a gente entende que se tu vender flor na rua e for o que tu ama, vai dar dinheiro. Que lindo. Se tu fizer origami e vender, vai dar dinheiro. E tem gente que ganha. E tem gente que ganha dinheiro, sabe? Então, a questão é essa. A gente não é socializada, nós mulheres principalmente, né? A gente não é socializada para saber o que a gente gosta. Qual é o hobby de vocês? Qual mulher que vocês conhecem que diz, ai, olha, o meu hobby é esse. Ah, o que tu quer ser na vida? Qual é a tua maior satisfação na tua vida? A maioria das mulheres responde, ver meus filhos com saúde. Cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família. Exatamente. E até que ponto isso é realmente verdade? Até que ponto é aquilo realmente que tá dentro do coração dessa mulher, né? Mas muitas vezes elas nunca nem pararam pra se perguntar. Então, eu isso. acredito que seja a verdade delas, porque foi assim que elas foram ensinadas. Até porque se a gente começa a pensar um pouquinho mais da gente, se a gente começa a fazer mais coisas pra gente, vem a sociedade inteira colocando um peso e uma culpa, como tu é egoísta. Se um homem sai um final de semana porque tem que gravar um podcast e deixa o filho em casa, Tá tudo bem. mas ele tá trabalhando, gente, isso vai ser bom pra carreira e tal. Se uma mulher sai, muitas vezes, poxa, mas domingo, né? Não podia ser outro dia. Isso vai dar dinheiro? Isso vai dar dinheiro? Ai, tá deixando o filho aí sozinho. Essa criança não tem mãe? Eu não tenho filho, mas eu tenho minhas primas que têm filhos, eu tenho minha irmã, que tem meus sobrinhos, e eu sei como funciona, né? E eu não tenho esse peso da maternidade, porque é uma bênção, mas também é um peso. Sim, com certeza. Né? Eu falo para minhas amigas, eu digo, devia ser contra a lei. Não, eu falo de verdade, olha, eu não tenho filhos, tá? Mas eu falo de verdade, eu digo que devia ser contra a lei uma mãe ser obrigada a ficar com o filho 24 horas por dia, 24 a semana inteira, o ano inteiro, porque tem mães que não têm rede de apoio. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? É que chega um momento, eu vejo pelas minhas amigas, sabe? Chega um momento que a mulher começa a se culpar e começa a ficar pensando assim, gente, eu sou horrível porque eu não aguento mais nem escutar a voz do meu filho. Mas não é isso, é que a mãe tá cansada, coitada. Ela começa a se perder dela mesma, ela começa a se perder e ela só é a mãe, ela só é aquela cuidadora, ela só é a cozinheira, a pessoa que vai limpar, a pessoa que tem que resolver o problema. Enfim, então, todo esse peso que a sociedade coloca na gente como mulher, a gente muitas vezes não para pensar o que eu quero, o que eu gosto, com o que eu gostaria de trabalhar, o que me satisfaz. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Não da parte da maternidade, como eu mencionei, não tenho filho, mas da parte de ser mulher mesmo. Realização. Realização e me dar conta que eu tinha sido socializada e que eu estava vivendo no automático porque as minhas crenças me estavam levando àquela estabilidade. Para mim, estabilidade era isso, é ser funcionária pública. Então, eu fiz isso. Como é que foi pra você quando caiu a chave e você falou, putz, eu acho que eu não quero essa vida? Porque eu sei que, pelo menos pra mim, rolou uma culpa gigantesca e muito aquilo, tipo, porque pra mim foi quando eu tive o meu burnout na universidade, que eu tava estudando tradução e intérprete, e que eu vi e falei, eu gosto muito disso aqui, mas eu não quero fazer isso pro resto da vida. Então. E mas eu tô fazendo a universidade, todo mundo, ainda mais família pobre, você tem que fazer a universidade, você tá tendo essa oportunidade, você não pode jogar ela no lixo, então você vai lá e você estuda. E aí quando eu vi que eu falei assim, ou eu paro a universidade ou eu surto, e ainda tem muitas aspas, porque quem surta é rico, você não tem tempo pra surtar, não. Quem tem depressão é rico, porque você não tem tempo pra isso, não. Mas lá dentro de mim eu sentia que eu tava num ponto assim muito, tipo, se eu pisar lá na escola, na universidade mais uma vez, vai dar ruim. Mas aí aquela culpa, ixi, mas como é que eu vou falar que eu não quero mais fazer universidade?
Sendo que eu tô fazendo isso há tantos anos. Como é que foi pra você? Como é que você gerenciou isso? Tá, você era bem mais madura, talvez era um pouco mais fácil. Depende também. Eu acho que cada pessoa, o fácil pra mim, às vezes é o difícil pra ti, o difícil pra ti, às vezes é o fácil pra mim, né? É difícil a gente mensurar isso. E realmente, pela idade, talvez eu tenha lidado com isso de uma maneira mais rápida e um pouco mais fácil. Mais madura, talvez, também, não? Mas foi horrível. Mas foi horrível, foi horrível. Porque é isso, tu chega num ponto que... Eu cheguei no doutorado. Depois do doutorado só tem pós-doutorado e pós-doutorado, assim... Tu faz uma pesquisa, Formalidade, né? Então eu dizia, cara... Como é que eu vou jogar tantos anos de estudo no lixo? E eu tinha muito preconceito que depois, fazendo toda essa reflexão, eu fui tratando isso, porque eu acho que o principal do autoconhecimento é estar consciente, é ser consciente do que a gente pensa e como a gente age. Isso é muito difícil. E depois que a gente é consciente, para mudar também é difícil, porque não basta estar consciente. Tem que ter coragem. E a coragem também, mas muitas vezes... Como é que você não reage aos gatilhos? Muitas vezes a gente está atrelado a hábitos, exatamente. O cérebro da gente é uma máquina. E ele é programado. E se eu programei isso 35 anos da minha vida, por mais que eu esteja consciente, eu vou fazendo no automático. Se eu não estou assim, ó, toda hora colocando uma lanterna naquilo... A gente esquece. Aí tu volta para um novo padrão. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar tudo isso, comecei a ser consciente. E foi horrível, porque eu já tinha chegado no doutorado, só que ao mesmo tempo eu me dei conta que eu não queria mais fazer isso. Então eu pensei, vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou esquecer tudo. Vou pagar a multa do Estado? Vou esquecer... Não, a multa não, porque eu precisava ter o título. E eu fui pro Brasil também pagar o tempo que a CAPES me pede pra pagar do que me pagaram no exterior. Eu sou toda certinha. Se me falam que eu tenho que andar num pé por 2 horas pra não sei o que, eu vou lá, ando no pé. Eu digo, sabe... Até isso daí eu tô tratando. Mas ela tinha um pezinho lá, ela tinha que prestar contas pra CAPES. O CAPES tá pertinho, tá do lado. Já, totalmente. Quase que eu vou pro errado. E aí eu comecei a surtar justamente porque eu ficava pensando, como é que eu vou falar pro pessoal da universidade, tá todo mundo esperando eu voltar pra dar aula, que agora eu não vou mais dar aula. Eu tinha muito preconceito, era isso que eu tava falando, eu tinha muito preconceito, eu comecei a me dar conta do preconceito, porque quando eu era criança, adolescente, quem era cabeleireira, manicure, maquiadora? Subemprego. Eram subempregos, pessoas que não tinham tido a oportunidade de estudar e que aí acediam a essas práticas. E eu me dei conta que eu estava tendo preconceito disso. O meu racional não tinha, porque o meu racional enchia a boca para dizer, nossa, mas é um emprego lindo, não sei o quê. Mas a partir do momento que eu estava com vergonha ou querendo esconder porque eu estava querendo fazer a micropigmentação, então peraí, alguma coisa tem de errado. Então eu comecei a me dar conta desses auto-julgamentos, do que os outros vão pensar, e comecei a trabalhar isso. Então o que eu fiz? Para começar, me dei conta, que eu acho que isso é o primeiro passo. Depois, eu fui fazer curso específico disso, que eu disse, eu vou fazer para ver se eu gosto. Se eu gostar, eu testo. Comecei a trabalhar essa questão. Não é porque eu vou fazer uma coisa que eu tenho que abandonar a outra. Não é porque eu vou agora me especializar em micropigmentação que eu tenho que dar as costas. O meu diploma sempre eu vou ter. Um dia, se eu quero voltar para dar aula, claro, vou estar com o meu currículo defasado, mas enfim, recupero. E tenho essa possibilidade. O que eu tenho, eu não perco. Vou focar no que eu quero agora. E foi assim que eu comecei a melhorar, comecei a comentar também com os meus amigos da universidade, com os professores, que são meus amigos, com o pessoal também da Universidade de Sevilha, porque eu ficava assim, o que vão dizer, né, agora que eu tô trabalhando com isso, enfim. Aí um dia a minha orientadora da Universidade de Sevilha, já tinha terminado o doutorado, minha orientadora da Universidade de Sevilha me chamou para eu ajudar numa aula. Porque como eu tenho doutorado numa matéria específica, você sabe que tese de doutorado é sempre um tema muito específico, que às vezes não tem muita gente que entenda, né? E aí ela me chamou porque era pra isso. E ela disse, Michelle, vem e tal. Eu digo, não, vou sim e tal. Aí fui, ajudei tudo. E depois ela disse, e tu, o que tu tá fazendo? E eu digo, olha, Maria, eu tô trabalhando agora com micropigmentação. E ela disse,
sério, que legal, que não sei o que, me conta mais. Nossa, e me incentivou um montão. Sério? Eu pensei que ela ia julgar. Eu também! Caramba! Eu fui falar pra ela morrendo de medo, porque eu pensei que ela ia dizer assim, Michele, como que tu vai fazer isso? Porque com gestão de riscos quase não tem ninguém que trabalha. Tu pode trabalhar em qualquer museu. Porque não sei, pensei que ela ia me dar um discurso. Não. Ela foi, que legal! Nossa, tu tá gostando? E como funciona? Me incentivou um montão. Uau. Que delícia. Sabe? E aí a gente vê a maturidade da pessoa também. Aí a gente vê por que aquela pessoa tem realmente é uma orientadora, é uma tutora. Boa. Porque ela tá ali para te ajudar na vida, independente do que tu vai fazer. Das suas escolhas. Foi minha orientadora de doutorado, mas a partir do momento que eu disse para ela que eu estava me abrindo para outras oportunidades, ela foi, não me fechou aquela porta, mas me incentivou a trabalhar com isso. E eu acho que foi aí também que eu comecei a relaxar um pouco. Boa. Sabe? Relaxar um pouco. E também porque eu comecei a trabalhar. Comecei a pegar gosto. Porque o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito prazer em ajudar outras pessoas. Eu sempre tive muito prazer em cuidar de outras pessoas. E nessa parte de beleza mesmo, de fazer penteado, de botar uma máscara facial, de fazer, enfim, um tratamentinho, mas na minha irmã, nas minhas primas, assim, como brincadeira, como hobby. A minha irmã brinca, minha irmã é uma... Eu digo pra ela, tu tem que fazer stand-up. É só eu ir lá pro Brasil, ou quando eu era adolescente, a minha irmã prende o cabelo aqui em cima, assim. Prende o cabelo e faz assim. Aí a gente diz assim, o que é isso, Gabi? O que tu tá fazendo? Tô imitando a Michele fazendo teste de mecha. Porque eu passei a adolescência inteira Fazendo teste de mecha no meu próprio cabelo. Tive cabelo vermelho, sangue, sabe? Então eu sempre fui, quando eu era pequena, eu andava com os tecidos da casa no cabelo, fingindo que era cabelo, montando roupa. Então eu sempre fui pra essa área. A gente tem esse lado também muito criativo, né? Então, e aí quando eu comecei também a fazer os tratamentos nas mulheres e comecei a ver o que elas me davam em troca, como eu estava mudando a vida delas, como eu estava impactando na vida dessas mulheres, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar a autoestima de dentro. Sim. 100%. Mas muitas vezes a mulher ela tá tão apagada, ela tá tão fragilizada, ela tá tão perdida dentro da própria imagem, que quando a gente trabalha o visual, quando a gente trabalha o cabelo, trabalha o rosto, trabalha a roupa, eu não trabalho com cabelo nem com roupa, eu trabalho com estética facial mesmo, mas isso dá outro brilho, a mulher se olha no espelho e diz assim, meu Deus, sou eu? Se reencontra às vezes. Se reencontra. E eu tiro foto e eu mostro, eu digo, olha isso, ela diz, elas chegam a assustar às vezes, sabe? Diz, meu Deus, sou eu? Meu Deus! E aí tu vê que na próxima sessão ela já tá com uma roupa diferente. Se ela vai com o cabelo todo solto, todo descabelado na outra sessão, ela já tá com o cabelinho arrumado, ela já tá maquiada, ela já tá com perfuminho. Tu vê que aquilo era a alavanca que estava faltando para ela renascer e para ela pensar, poxa, eu ainda estou aqui, eu ainda sou mulher, eu não sou só a mãe, eu não sou só a que tem que trabalhar, que tem que apagar um incêndio por dia. Nesse sentido aí, você não acha que o que você está fazendo hoje em dia com as mulheres na micropigmentação não é também restaurar, igual você fazia na arte? Com certeza, eu chamo as minhas técnicas de micropigmentação restauradora. Por quê? Porque tanto na sobrancelha quanto na cobertura de cicatrizes, de estrias, eu utilizo praticamente os mesmos princípios éticos e técnicos que eu utilizava na conservação-restauração. Então, hoje em dia, eu considero que cada mulher que eu trabalho é a minha obra de arte maestra. Eu só mudei o suporte. Antigamente eu tinha tela, porque eu trabalhava mais com pintura sobre tela. Mas hoje em dia eu trabalho com a pele. Então o que eu faço? Eu faço toda uma entrevista com a mulher,
para saber quais são as dores dela, para saber o histórico dela, para saber o que ela gosta, o que ela não gosta, porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Uma vez fui fazer um laser no rosto, e é um laser para manchinha, não tem muita manchinha, enfim. E a menina me fez laser nessa pintinha aqui. E eu digo, menina, A minha identidade visual. como que tu vai fazer nessa... Eu tenho desde que eu sou bebê essa... Ai, eu achei que tu queria... Eu digo, não, mas tu tem que perguntar como é que tu vai dar. Sorte que não apagou, sabe? Então, por isso que eu pergunto, porque às vezes o que pra mim é uma coisa que tem que ser melhorada, pra ti faz parte da tua identidade. Pra ti é o que te define. Eu tenho uma amiga que tem uma verruguinha aqui, e ela já tirou outras, e eu perguntei, e essa também vai tirar? Ela disse, não, essa não. Essa eu tenho toda a minha vida, eu não vou nem me conhecer se eu tirar essa verruguinha que eu tenho aqui. Então, é importante a gente não seguir os padrões. É importante a gente conhecer, por isso que eu trabalho muito com visagismo também. Conhecer as proporções do rosto da mulher, porque muitas vezes a gente só precisa realçar A beleza. o que há de melhor. Porque às vezes a pessoa tá com uma proporçãozinha ali que... E muitas vezes até aquela diferença é o que faz ela ser... Gente, pelo amor de Deus, Cindy Crawford. Todo mundo queria apagar a pintinha da Cindy Crawford quando ela começou, nas edições de revista tiravam. Sim. Ela começou a ganhar nome, começou a forçar a galera a manter e virou referência. A galera começou a fazer pinta falsa. Então. E E a pinta da Angélica também, pinta da né, Angélica, no Brasil. roxa, maravilhosa. Quem é Sabrina Sato sem a pinta da Sabrina Com Sato, certeza, gente? com certeza. Aceitar as nossas diferenças também, né? Não faz únicas. Tem algumas coisas que a Exatamente. gente gosta e que a gente quer guardar, e tem outras, isso aqui eu quero mudar. Então tá tudo bem, mas a pessoa tem que querer, tem que vir dela, né? Igual, umas tem problema com celulite, outras, tipo, tô nem aí com celulite, gente. Não É. Agora, se pudesse tirar as minhas estrias, talvez eu ia querer, mas agora também, sim, pensando, será que eu ia me reconhecer? Porque, por exemplo, eu tive estria na bunda Desde a puberdade. desde a puberdade, porque eu cresci muito rápido. Claro. Então, com 12 anos, eu tinha o tamanho que eu tenho hoje, eu não cresci mais. Então, esticou tudo, tá ali há tanto tempo que já não me incomoda. Agora, se fosse outra coisa, talvez para outra pessoa que teve passou 30 anos sem nenhuma estria no corpo, engravidou, ficou cheia de estrias, se olha, não se reconhece, não gosta. Posso entender. Mas a gente pode ressignificar essas marcas também, Com né? certeza. Por exemplo, quando eu trabalho com a camuflagem de cicatrizes, tem muitas mulheres que têm cicatriz ou porque colocaram silicone, ou porque tiveram cesárea, e às vezes fica aquela cicatriz mais escurinha na barriga, né? E é tão bonito porque é uma história que mudou o corpo da mulher, mas gerou uma vida, trouxe o maior presente dela, mas ela não se sente confortável com aquilo. Então não é a questão de simplesmente apagar, é a questão de ressignificar. A gente vai camuflar, ela ainda vai estar ali, porque Só não vai ficar visualmente. só não vai ficar, ela só não precisa compartilhar isso com todas as pessoas, porque isso também às vezes é uma agressão para a mulher. Então, às vezes tu tem uma cicatriz, alguma coisa que as pessoas são muito invasivas e vêm e te perguntam, e te fazem questões, isso às vezes gera um desconforto, então é importante. Tudo depende da história da mulher, né? Você citou 2 pontos que eu conheço bem. A cicatriz por causa de uma cirurgia e a cicatriz por causa da cesárea. A minha cirurgia, minha mastopexia foi tão desejada que a cicatriz nem é muito bonita, porque eu tenho uma péssima cicatrização. Mas ela não me incomoda, e ela tá ali porque eu desejei aquilo. Já a cesárea me incomoda, porque eu planejei, eu idealizei um parto natural, e aí vieram complicações e acabei numa cesárea de emergência. Claro. E óbvio que a minha cirurgia eu fiz lá no Brasil, bonitinho, com cirurgião estético, e aqui eu fiz com um obstetra que foi lá e, por sorte, não fui grampeada. Então, assim... tem mais essas violências obstétricas que muitas mulheres sofrem, né? Que é aquela triste, marca né? fica ali lembrando a mulher daquilo, né, ao longo da vida. Então, a gente ressignifica ou a gente tenta solucionar de alguma maneira, apagar, camuflar, o que que seja. Pra cada mulher vai ser diferente, né? Então é ótimo ter profissionais que vão escutar. Eu acho que essa parte é muito bonita do seu trabalho também, de ter esse momento de escuta, de sentar Essa curadoria. Essa curadoria, exato. É importante porque quando a gente trabalha com conservação e restauro, a gente tem que preservar o histórico da obra, porque a sociedade conhece, por mais que, não, mas eu vou tirar toda a pátina, que a pátina é aquele verniz oxidado, que às vezes deixa a obra bem escura, bem marrom ou bem amarela. Não, vou tirar tudo porque o artista, quando pintou, era um azul bem clarinho e agora a gente vê quase um verde escuro e não é isso. Gente, mas vamos pensar.
Se a sociedade conhece aquela obra com aquelas cores, será que se eu simplesmente tirar tudo aquilo e botar a cor original, que foi o que o artista colocou, para a sociedade que considera aquilo patrimônio cultural, não vai ver aquilo como outra coisa, não como aquela obra, e no nosso corpo é a mesma coisa. Se eu simplesmente apago aquilo... Os defeitos? Porque, na verdade, a gente tem que se dar conta de uma coisa. A sociedade fica colocando regras pra gente, que a gente tem que ter a pele de porcelana, que a gente não pode ter poros, o que seria... Tem uma campanha muito inteligente da The Ordinary, que eles colocaram nome da tabela periódica, eles colocaram como se fosse uma mentira que a indústria da cosmética vendeu pra gente, uma campanha nova. Então, por exemplo, tem uma parte que é dos poros, e aí eles colocam sem poros, né? Porque eu luto muito com os poros, enfim. E aí eles colocam, gente, se a gente não tivesse poros, o nosso sistema, ele não conseguiria liberar suor, a gente não conseguiria regular a temperatura. Então, tu necessita dos poros, a gente precisa voltar para a realidade e pensar, a gente necessita disso. A estria, ela é uma marca porque a tua pele, ela esticou. A cicatriz, ela é uma marca de algo que passou na tua vida. Obviamente, se é uma coisa que te incomoda, eu acho que Temos muito recursos, bem. né? Tem muito recurso e realmente, tu não precisa compartilhar essa história com todo mundo. Tem uma cicatriz aqui do lado, quer ir pra praia, todo mundo te para, todo mundo olha, isso te incomoda? Vamos cobrir, vamos fazer a camuflagem, sabe? A estria também, vamos fazer. Mas a gente tem que pensar que, poxa, se a gente vê uma folha de uma árvore, uma tem um formato, outra tem outro, ainda que todas sejam parecidas, se a gente vai pegar assim, Vai ficar compacto. Aí a gente vê uma que tá um pouquinho tortinha, a gente olha pra essa folha e diz, essa daqui tá torta, essa daqui não, essa daqui tá ruim. A gente olha, essa é perfeita e essa é perfeita. São folhas diferentes, mas as duas são perfeitas como são. E por que nós, mulheres e nós, seres humanos, não somos perfeitas como somos? Por que a gente tem que parecer uma boneca, uma Barbie, uma coisa... O tempo todo também, né? Também não é só assim de vez em quando, não. Tem que ser o tempo todo, tem que acordar já perfeita. O tempo todo. Então, claro, eu acho importante a beleza. Eu também não sou a favor de... vamos sair escabelada na rua, vamos sair vestindo qualquer coisa, sabe? Nunca mais usar maquiagem. Mas eu pessoalmente comecei a usar maquiagem depois dos 25 anos, sabe? Porque eu fico horrorizada com as adolescentes hoje em dia, 8, 9 anos, fazendo skincare. Eu digo, meu Deus. Pra quê? Com 25 anos... Como vai estar a pele destas meninas? Porque elas não têm maturidade para utilizar. Então elas botam maquiagem e depois não tiram direito. Quando tiram, utilizam uma quantidade de produto químico que isso mexe com hormônios, mexe com tudo, sabe? Então isso devia ser até proibido por lei, enfim. Então é uma distorção do que é belo e ao mesmo tempo a sociedade nos diz assim... que se a mulher quer se maquiar, se a mulher quer ser bonita, se a mulher gosta de roupa, quer comprar, tu é fútil. Tu é fútil. Mas aparece feia para uma entrevista de emprego para ver se eu vou te contratar. Agora, se a mulher não se arruma, se a mulher não... é desleixada. Faça o que quiser. É atirada. É atirada. Então, peraí, vamos... Então eu boto, sabe? Eu tenho que me arrumar, eu não tenho que me arrumar. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ter essa consciência desses mecanismos que ainda funcionam na nossa sociedade. Realmente, a gente tá muito... A sociedade tá mais evoluída nas questões feministas, mas muitas vezes é engano, hein? Muitas vezes também é engano disso, sabe? Porque hoje em dia, antigamente, a mulher ela tinha que cuidar da casa, do marido, e já hoje em dia a mulher tem que cuidar da casa, do marido, tem que pagar do trabalho, tem que pagar as contas, tem que ainda cuidar do princeso. Não, peraí, gente. Não, vamos, sabe? Eu sou feminista, mas eu acho que o homem também... os princesos. Então, o homem também, ele tem que, sabe? Porque
É muito. Isso é uma enganação, sabe? Porque daí, mas vocês não querem direitos iguais? Então vão. Distorcem, né? Distorcem as nossas falas ainda por cima. É direitos iguais, mas aí a gente segue. E as obrigações, cadê? Então, mas aí a gente segue com toda a carga mental, com toda a carga psicológica, com toda a gente. A gente falou um pouco sobre isso. Já estamos lá no feminismo, né? Mas é por isso aí. É papo de alcateia. Papo. E a gente já abordou mais ou menos esse tema quando a gente falou da feminilidade. O que era feminilidade pra mim, pra você, como é que isso era diferente, como muitos padrões eram impostos na gente, né? E aqui a gente volta, eu acho que tem aqui um crossover desses dois episódios, porque do mesmo jeito que era no OK na estética, na beleza, é em você, igual você falou, ok, será que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje? Será que eu tô trabalhando com o que eu trabalho hoje porque eu gosto, porque eu quero, porque isso me dá satisfação? Ou porque eu tô no automático e porque eu fui meio que obrigada e meio que enviada assim? Então eu acho que é muito bom essa reflexão e a gente volta pro mesmo ponto de sempre, que a gente já falou, eu acho que em todos os episódios. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Você achou que você viria falar sobre micropigmentação neste episódio? Me desculpa lá. Aí vamos fazer outro só falando de cicatrizes, de micropigmentação. Pois é, não, e dá um inteirinho também só sobre TDAH, né? Ah, sim. Não foi esse episódio já? Não, mas eu acho muito interessante isso, de se perguntar. E aí quando você voltou... Se conhecer. Como é que você tomou a sua atitude? Porque hoje em dia você só trabalha com micropigmentação ou você ainda faz um pouquinho de arte e restauração? Não, hoje em dia eu considero que eu aplico tudo o que eu aprendi na conservação, no restauro, as técnicas de colorimetria, a minúcia, porque as pessoas dizem, mas tu faz micropigmentação, tem que ter muita paciência, né? E eu digo, mas tu vai dizer paciência pra mim, que tinha que ficar com um bisturi, às vezes meses, numa coisinha deste tamanho, para tirar as camadinhas? Então, eu mudei. Antes eu utilizava o bisturi, agora eu utilizo o tebori, que é muito parecido, que é como se fosse uma lâmina. Eu utilizo também o dermógrafo, né, para fazer toda a parte da micropigmentação, mas eu trabalho com tintas. O sistema de colorimetria é diferente, é um pouco diferente, mas é cor. É ver a cor da pele, é ver a cor do pelinho, da sobrancelha. Antes eu tinha que ver a cor da obra, agora eu tenho que ver a cor da pele. O meu suporte é diferente, mas acaba que eu estou fazendo a mesma coisa. Na conservação e restauração, a gente tem que ter um respeito pelos materiais e pelas técnicas que a gente vai utilizar, porque a gente tem que utilizar materiais que sejam reversíveis, que não vão trazer danos à obra. Eu faço igual com a pessoa. Eu só uso materiais que sejam reconhecidos pela União Europeia, que tenham certificação, que eu sei que não vai dar uma alergia, que eu sei que com o passar do tempo não vai mudar de cor, não vai causar uma mancha, que eu sei que com o passar do tempo também vai sair, porque as minhas técnicas são minimamente invasivas, como na conservação e restauração. Conservação e restauração, a gente tem que fazer técnicas minimamente invasivas. Eu trabalho assim. Não tirar a essência da obra. Exatamente, porque tem muitas micropigmentadoras que utilizam outros tipos de técnica que dura 2, 3 anos, 5 anos e depois com o passar do tempo acaba que vira uma mancha e tem que tirar com laser. Eu não. Tô no meio do processo. Eu utilizo uma técnica que é um pouco mais superficial, então com a própria, o processo da nossa pele vai expulsando o pigmento. Então vai ficando mais claro até que sai. Aí tem gente que diz, não, mas aí eu vou ter que seguir fazendo. Eu digo, tu prefere seguir fazendo e a tua pele tá intacta, sem cicatriz, e agora a moda é sobrancelha grossa, tu tem sobrancelha grossa. Agora a moda é sobrancelha fina, tu tem sobrancelha fina. Porque as mulheres são camaleões, né? A gente gosta também de mudar. E antes a moda ela mudava de 10 em 10 anos, né? Hoje é de 6 em 6 meses. Então. Tá difícil acompanhar. Então. Tá difícil acompanhar. E aí com essas técnicas que eu utilizo, a mulher também tem como seguir esses movimentos, se ela quiser. Se ela não quiser, se ela tem a própria identidade, ela também segue fazendo. Mas o importante é que não vai mudar de cor, não vai gerar uma cicatriz, não vai prejudicar, né? E eu acho que a gente também muda muito, né? Pelo menos assim, é um processo. Você não tá mudando, não tá evoluindo, não tá crescendo. Você tá morrendo. Você provavelmente tá morrendo. Então assim, eu não sou a mesma que eu era quando eu fiz a minha micropigmentação, por exemplo. E hoje em dia eu já olho e falo assim,
não sei se eu quero. Aham. Então eu acho que é legal isso dela ir saindo aos poucos, porque te dá a oportunidade de, daqui X tempo, olhar e falar assim, Claro. agora, o que que eu quero? Quero fazer de novo? Quero fazer diferente? Então isso eu acho bem legal. Os gostos, né, a gente vai mudando A gente e muitas vezes a gente é muito influenciado pelas tendências sem se dar conta. Então vem uma tendência da calça grudadinha na perna. Aí começa a vir aquela tendência de, ai, que coisa mais horrível, nossa, nunca vou usar. Dá 6 meses a gente tá com um guarda-roupa inteiro de calça grudadinha na perna. Aí vem a tendência de calça inteira solta no corpo. Nossa, mas que horror, parece uma velha. Aí de novo, Dá 6 autoconhecimento. meses, eu olho para aquela calça grudadinha e digo, mas como é que usava aquilo, gente? E aí, de novo, volta ao autoconhecimento. Por exemplo, em roupa, o que mais me libertou foi fazer o curso foi ter a consultoria com a Amanda, que é A nossa consultora de estilo. a nossa consultoria de estilo, e que quando eu olhei, eu falei assim, tá, eu entendi. Eu gosto de quentinho, confortável, assim, assado. Coloridinho. Coloridinho. Então, pode vir a moda que quiser. Eu vou olhar o que tiver e vou falar assim, se não for quentinho, se não for confortável, vai ser muito difícil de eu entrar dentro dessa roupa, porque hoje em dia eu me conheço, eu me respeito. Ah, não é porque tá na moda, tá? Então eu vou tentar achar alguma coisa mais Dentro ou da menos moda. dentro da moda que eu ainda vou conseguir me sentir confortável. Eu não vou me obrigar mais a entrar nesse padrão. Hoje em dia eu olho as calças apertadas que eu usava. Espartilho neon. Gente, calça apertada, que eu olho fotos antigas que eu falo, como é que eu respirava lá dentro? Hoje em dia eu Então. olho pra calça e falo, não entro nem cavacatuça. Calça vá. Mas isso é a importância também do autoconhecimento e de ter uma pessoa que te oriente. Sim. Por isso que eu geralmente oriento as minhas clientes e trabalho muito com visagismo para que elas também conheçam o formato do rosto, conheçam os pontos fortes, os pontos que talvez não fique tão bem, porque o que acontece? O nosso rosto, ele tem medidas, Sim. as medidas áureas que a gente faz, que isso não é assim, eu sou bonita, eu sou feia. Isso é matemática dentro do nosso cérebro. Tanto é que tem pessoas que a gente olha assim, gente, mas o olho é bonito, a sobrancelha é bonita, a boca é bonita, o nariz é Uma bonito. pessoa feia. Mas no conjunto é feio, como pode? Tem outros que a gente diz, o olho é feio, o nariz é feio, mas é bonito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele entende o rosto da pessoa por medidas. Então, se a gente tem determinadas proporções, o nosso cérebro diz, é bonito. Dependendo da proporção, é mais ou menos. Dependendo, mas é estranho, alguma coisa. Então, o que eu ajudo as pessoas? Eu ajudo a harmonizar essas proporções para que fique mais dentro do padrão áureo, mas não padrão de beleza, padrão áureo. Então, por que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas aquela sobrancelha fica bem para todo mundo e para mim ficou horrível? Gente, chegam umas clientes às vezes pra mim com uma testa deste tamanho assim, uma testinha de nada, e quer colocar uma sobrancelha dessa grossura, porque tá todo mundo colocando, mas a moda agora é sobrancelha grossa, eu quero sobrancelha grossa. De meu amor, não vai ficar bem pra ti. Vai ficar só a taturana. Porque a gente tem que respeitar as proporções. E aí o que eu faço? Eu utilizo também o tablet. Por isso que eu digo, eu sigo sendo a restauradora. Pego a foto da pessoa, eu faço a sobrancelha na mão, no tablet, e mostro. Eu digo, meu amor, tu vai ficar assim. Ai, não, que horror. Eu digo, tu vai ficar assim. Escuta o que eu tô te dizendo. Ai, não, assim eu não quero, assim eu não quero. Eu digo, aí eu faço como vai ficar, faço toda a projeção, diz, não, assim sim. Assim, eu gostei. Porque, claro, porque daí eu faço as proporções, faço tudo certinho, e o olho já matematicamente, o cérebro faz aquele processamento e diz, meu Deus, tá lindo. Então, por isso que a gente tem que se entender também, porque aí a gente acaba que a gente já não entra mais nessas tendências, é sobrancelha fina, é sobrancelha grossa, é sobrancelha... Claro que tem pessoas que também São mais versáteis. são mais versáteis e muitas vezes também a sobrancelha, os cílios, a boca, enfim, são maneiras que as pessoas encontram de se expressar, né? Por exemplo, a Jenna Ortega, Sim. que descoloriu a sobrancelha, né? Então, existe muita intenção quando as pessoas fazem Não isso. só daquilo que ela é, tem gente que usa
a própria imagem para causar um certo impacto, Exato. transmitir uma imagem. determinada mensagem. Assim como a gente muda o cabelo, a gente muda a roupa, o rosto a gente também pode trabalhar para transmitir essa que mensagem. você tanque. Se você aguentar a barra de carregar essa imagem, vá lá. Mas nem todo mundo tá E se preparado tu for pra essa conversa. consciente. Se for intencional. Intencional, porque essas pessoas a gente está falando de celebridades que tem toda uma equipe por trás e que quer passar uma mensagem com esse estilo, com essa sobrancelha, com esse rosto. Preparo, às vezes, muitas vezes emocional pra sustentar essa imagem, né? Eles são personagem, né? Eles Sim, mas é por trabalham- isso, eles sabem dissociar muitas vezes o da persona, que a gente não é Eles educado sabem que pra é uma isso. campanha, é o que a gente está falando, tem uma intenção, tem um tempo para levar aquela campanha, digamos assim, enfim. Agora, existem meninas aí de 18 anos, 25 anos, porque a Diana Ortega descoloriu, chega Descolorir também. e diz, eu quero descolorir. Eu digo, tá, mas por quê? Porque... Eu digo, tá, mas... Aí eu faço toda... Eu digo, não, mas... Também tem todos os riscos de que pode dar corte químico. Claro que não quando faz com um profissional. Quando faz comigo não vai acontecer isso, porque os produtos, a gente sabe o tempo de aplicação, mas as meninas estão fazendo em casa, né? Ninguém tá livre de intercorrência, né? Digo, talvez não é despigmentação da sobrancelha nem tanto, mas existem outros procedimentos estéticos que você não tá livre de uma intercorrência, de uma Sempre tem riscos, né? alergia, de qualquer coisa. Sempre tem riscos, mas eu vou dizer que assim, se é profissional, é responsável, tá confiante naquela técnica, faz os testes de alergia, faz toda essa entrevista preliminar, porque a gente pergunta de medicação, histórico, enfim. A possibilidade de ter uma intercorrência é quase nula. Não vou dizer que nula, porque pode cair um avião agora aqui em cima da gente, porque, enfim, tudo pode acontecer nessa vida. Mas é quase nula. Quando a gente vê, eu fiz cobertura de cicatriz e manchou, não utilizou a colorimetria correta, as concentrações corretas, não respeitou o tipo de pele, não utilizou os materiais corretos, o tipo de agulha... vai mais por aí do que propriamente dito do procedimento. Por exemplo, o que tu falou da tua cesárea. No Brasil, a gente quase não vê a cicatriz. É verdade. Sabe? Então, claro, também pode acontecer. A pessoa tem a cicatrização não é muito boa, faz muito queloide, enfim. Mas tudo isso também se fala antes. Se o médico tivesse feito isso, ia te perguntar como é a tua cicatrização, porque existem... Não estão nem aí pra isso, tá? Só pra você saber. Porque existem hoje em dia muitos métodos, por exemplo, para quem produz queloide, existem muitos métodos que minimizam, às vezes a pessoa não tem nada. Existem muitos métodos de cicatrização, eu sei porque eu leio tudo de tudo. TDAH que chama. Leio tudo de tudo. Então, para finalizar a cicatriz ali, fora que existem muitos tipos de laser, muitos tratamentos posteriores, injeções que podem ser aplicadas para que não gere esse queloide, porque o queloide nada mais a gente já tá falando de, né? a gente já tá falando de queloide, né, gente? Já tá tendo aula gratuita. Excesso de colágeno, exatamente. Então, a partir eu do também leio momento... um pouco de tudo. Adoro! Mulheres interessantes. Aqui só vem mulher interessante, mulher inteligente. Mas então agora conta pra nossa alcateia, pra elas, se elas quiserem te procurar também pra fazer um procedimento com você, quais áreas você trabalha? Então eu entendi, micropigmentação, então é sobrancelha, né? Então, eu trabalho com uma área ampla de micropigmentação. Eu sou especialista em micropigmentação de sobrancelha, principalmente a parte de sobrancelha restauradora. Então, pessoas que têm falhas, que têm um cabelinho, e aí eu faço cada pelinho de acordo com o formato da pessoa. Quando a pessoa olha, não tem aquela estrutura normal de esqueleto de sobrancelha que a gente vê da micropigmentação. Ela fica meio crazy quando tu faz assim pra olhar separadamente, mas quando tu olha na sobrancelha, tu não vê nada. Tu acha que é o pelo da pessoa. Tu não consegue saber o que é pelo e o que é micropigmentação. Então é um trabalho totalmente artístico, totalmente pensado para aquele tipo de pelo. Eu sigo o sentido do pelo da pessoa para preencher somente as partes que estão faltando. Tem várias profissionais que fazem na sobrancelha inteira, então acaba que fica sempre uma área mais escura. Desequilibra, né? Entende? Eu faço micropigmentação capilar,
tanto para homem como para mulher, porque às vezes a gente tem Explica isso, porque eu tô achando entradas. interessante. As entradinhas, assim? entradas, densidade, Tem entradas. porque muitas vezes a gente começa a perder um pouco da densidade, e aí vou prender o cabelo assim e tal, fica sempre aquelas falhas, né? Então eu faço micropigmentação capilar também seguindo essa técnica da mínima intervenção. Então, com o passar do tempo sai, porque tem muita gente que fez ou faz micropigmentação capilar e fica como se fosse uma tatuagem. É isso que eu ia perguntar, é como uma tatuagem na cabeça? Não. Dói? Olha, eu já dói. Então, Indolor não vai ser, né? Então, eu não uso anestesia pra nada. Choquei. Não uso anestesia e eu tenho várias clientes que dormem. Choquei Algumas na primeira sessão ficam assim, na segunda sessão terminam e dizem assim, ai, não doeu nada essa segunda sessão, eu até dormi. Eu digo assim, eu vou te explicar por que não doeu nada. Porque na primeira sessão tu estava nervosa, tu estava ansiosa, pensando que podia doer, então tu estava em estado de alerta. Na segunda sessão, como tu já viu que tu gostou, como tu já viu que não dói, tu já vem relaxada. Então, é isso que acontece. Então não dói, com o passar do tempo também vai saindo, vai ficando mais clarinho e depois sai. Daqui a um tempo tu quer fazer de novo, sai. Isso é fundamental, porque nós mulheres mesmo, agora não sei se tu pinta o teu cabelo ou se tu é ruiva mesmo. Pinto. Então, aí imagina que daqui a 3 anos tu decide que tu quer ficar morena. E tu tem uma micropigmentação ruiva na cabeça. E esse ruivo aqui tá maravilhoso, tá? Eu já tive cabelo Não, laranja. tá maravilhoso. Eu já tive o cabelo laranja, era venenosa. Adoro. Você não tem noção do que era aquilo. Neon, eu olho, eu neon, acho lindo. Fogo. Mas eu olho e falo, não. É. Novo, não. E tive a oportunidade de mudar. É bom poder mudar. É importante, né? A gente vai amadurecendo e vai tendo outros gostos e vai se vendo diferente também, né? Então por isso que é importante. Imagina, faço uma micropigmentação agora ruiva e daqui a 3 anos tu quer ficar morena. Eu tô tirando a minha. Eu estou em pleno processo de retirada de uma micro que eu fiz há 4 anos atrás e que não tem mais nada a ver comigo. Então, as minhas micros, eu fiz uma micro numa menina. Fiz em novembro do ano passado e agora num congresso em Portugal que eu fiz a apresentação da técnica para as colegas, né, que trabalham com micropigmentação. Eu fui convidada para fazer a apresentação da minha técnica. Essa mesma menina foi minha modelo. Que já tava 8 meses mais ou menos, já podia fazer de novo. Caraca. Ela ainda tinha resquícios. E aí ela me mandou foto, eu digo, olha, mas tu ainda tem um pouquinho. Ela disse, não, mas eu gosto um pouquinho mais marcadinha. Se eu puder fazer, eu digo, pode. Eu não vou fazer em toda, vou fazer onde precisa, porque ela gosta mais marcadinha. Mas mais ou menos de 6 meses a 1 ano. É o que dura, assim, a minha técnica. Justamente para isso. Pra não ficar essa mancha que nunca mais sai. Que depois você ainda tem que ir lá fazer um laser. Exatamente. Então, ou você escolhe fazer um negócio mais permanente, que depois, se você mudar de ideia, vai ter que passar um laser, né? E refazer. Ou você deixa sair naturalmente e escolhe o que você quer fazer depois. Né? Então, fica elas por elas, né? O problema não é nem mudar de ideia. Porque muitas mulheres que estão retirando com laser não é que mudaram de ideia. Elas ainda. Feio. Então, realmente, porque ficou uma mancha, porque escureceu, porque ficou uma mancha de cadeia. Então, porque ficou uma mancha cinza, porque ficou azulado, porque tá. Então, esse é o problema. E sem contar que a gente, por exemplo, aqui na Bélgica não, mas no Brasil a gente toma sol na cara o tempo todo, né? Aquilo ali vai transformando com o sol. A nossa pele vai envelhecendo e a gente não sabe prever como ela vai envelhecer também, né? Teoricamente, sim. Mas Não, você fica tomando sol na cara? Tudo errado. Não, mas assim, por isso que é importante a gente respeitar a normativa dos pigmentos, dos materiais, que é igual na conservação e restauração. Se eu vou usar lá uma cola de uma marca X, que eu não sei os ingredientes, eu não sei nada, eu não sei como essa cola, se ela não vai ficar ácida daqui a 5 anos. Ela pode acidificar. Agora, se eu vou usar uma cola de coelho natural, que eu sei como ela se comporta daqui a 50 anos, daqui a 300 anos, não vai mudar. Não tem como. Se eu utilizo um pigmento que ele passou por todos os testes, que ele tem as propriedades X, X, enfim, eu sei como esse pigmento vai se comportar, e aí eu sei o teu tipo de pele, e eu sei se tu toma uma medicação, ou que se, enfim,
E aí eu É um sei... trabalho muito mais profundo Ou do que só ir seja, ali com e certeza. ter. Amores, não basta entrar no avião, decidir, vou virar micropigmentadora, fazer um curso de 20 horas na internet e começar a tatuar a cara das pessoas. Porque é o rosto das pessoas, né, gente? Eu fico assim, eu digo, gente, como é que pode? Porque é o rosto da pessoa. E ainda que não seja o rosto, se é uma cicatriz, tem gente que faz cobertura de camuflagem de olheira e depois mancha. Gente, é o rosto da gente, pessoa, que medo. sabe? Isso eu já vi, é uma eu já vi uns responsabilidade. resultados que, meu Deus, eu sou meio masoquista. Eu acompanho um pessoal é um estúdio que tem em São Paulo, se chama Hell Tattoo. Eles são um estúdio de tatuagem, mas hoje são especializados em remoção. Ah, legal. Então, assim, eles tratam não só remoção de tatuagem, como remoção dessas camuflagens, como nervo de iota, esse tipo de coisa. Nervo de iota. Então, assim, camuflagem de olheira. E o Quando pior dá de ruim, tudo- dá muito ruim. E o pior de tudo é que o que acontece? Geralmente, quando eles fazem isso, eles utilizam pigmento branco, pigmento claro. Pigmento claro, o laser não tira. O laser só legal. tira pigmento escuro. Olha que legal. Então, é um problema? Pro resto da vida. Não, tem como. Tem como, graças a Deus. Com colorimetria. Não, são outras técnicas, só que são técnicas químicas, enfim. Tem outras técnicas. Só que o que acontece? Pode depois, se a pessoa também... Até o laser mesmo, a remoção a laser é muito perigoso. Sim. Na Espanha, por exemplo, para tu ter a certificação, tu tem que ter a certificação do governo. Tu não pode fazer um cursinho qualquer, sabe? Porque o que acontece? É um comprimento de onda que tem que pegar naquele pigmento específico e, dependendo, queima a pele e gera uma cicatriz. E eu vejo cada coisa, as pessoas... Ai, olha, eu tirei minha... Tô fazendo sessão para remover minha tatuagem. Eu olho aquilo cheio de bolha, queimaduras de 3º grau, eu digo, meu Deus, queimaram teu braço. Não, me falaram que é assim mesmo. Eu digo, ok. O que eu vou falar agora, né? Digo, tá bom. Deixa, a ignorância é o melhor dos remédios, às vezes. Né? Não, Deixa gente, é passar. porque assim, então, as pessoas têm que ter essa noção de que não é fácil. Não. Tanto para o profissional que quer se especializar, é uma área muito bonita, mas tem que ter um compromisso ético muito grande. Ético com a própria profissão, com os colegas, né? E também com os pacientes, com as clientes. Você já está treinando outras Eu faço formação, são algumas formações pontuais, que eu abro algumas turmas, principalmente lá na Espanha, que na Bélgica eu ainda não dei nenhuma. Ó, Então, oportunidade chegando. mas eu ainda porque eu ainda estou, assim, com meus horários um pouco crazy. Como eu tô um pouco em Sevilha e um pouco aqui na Bélgica, eu abro agenda quando a pessoa entra em contato, eu faço toda aquela entrevista prévia, por exemplo, se é cicatriz, aí eu peço foto para ver, porque existem alguns tipos de cicatriz que eu não posso tratar, por exemplo, as que tem queloide, porque aí tu vai tentar, tem gente que quer cobrir cicatrizes com queloide, tu pode aumentar esse queloide, tu tem que ter todo um conhecimento também do tipo de cicatriz, do tipo do que tu vai fazer, né? Dos teus limites. Exato, não é só tu aceitar porque tu quer o trabalho, porque tu quer o dinheiro. Tu tem que saber o benefício. Eu acho que a principal coisa é isso. Tu saber o que tu vai dar pra pessoa, não só uma cobertura de cicatriz ou uma sobrancelha, tu tem que dar pra ela uma autoestima, tu tem que dar pra ela uma vida renovada, ela tem que ficar feliz, ela tem que sair feliz com aquilo, se vendo de uma outra maneira. Agora, se a pessoa já tem um trauma ou já tem um desconforto, e aí tu vai fazer uma coisa e a pessoa já vai ficar ainda pior do que tava. Vai ficar pior e ainda vai perder dinheiro, né? E tempo. Mas eu acho que o dinheiro, nesse caso, as pessoas Nem ligam tanto. nem ligam tanto, sabe? É autoestima mesmo. É Porque impagável. quem tem assim, quem se incomoda com cicatriz, diz, cara, dá igual quanto seja. Eu posso não ter agora, mas eu vou juntar e eu vou fazer. Uhum. Porque é uma coisa que me incomoda, porque eu não posso ir na praia porque todo mundo olha, porque todo mundo me pergunta, porque, sabe? E aí tu vai mexer com uma coisa assim, quem tem olheira, passa com corretivo, não sei o quê, e tu vai manchar, e tu vai deixar pior. Meu Deus. Tem que ter muito, sabe? Eu acho que tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com micropigmentação.
Sim. E muitas vezes as pessoas simplesmente, como tu disse, fazem um curso online, vão e sabe, porque são boas em vendas, são boas em comunicação, são boas em networking, e vão indo, e às vezes sai bem também, não vou dizer que não, mas é importante seguir estudando, seguir se especializando, tanto é que eu acabo de fazer uma especialização dessa cobertura de cicatrizes e camuflagem de cicatrizes e estrias, com umas meninas que são do Brasil. Então, eu já tinha feito também a paramédica para areolas também, que às vezes legal. faz a... Isso é muito interessante. Mastectomia. e às vezes bota... Não, às vezes bota silicone mesmo e bota pela areola e fica toda com a cicatriz na volta, e aí fica, sabe? Então, nessa especialização que eu fiz agora faz 2 semanas, a gente trabalhou isso também. Então, eu tô sempre me atualizando, tô sempre fazendo curso. Eu acho que isso também vem da minha herança da academia. Por isso que hoje em dia eu penso... Eu não deixei nada para trás, eu sigo sendo aquela pessoa, eu só não tô ainda escrevendo artigo de micropigmentação, mas já pensei. Ainda! Então, mas já pensei, sabe? Já pensei. Tem um livro também, né, Taine? O livro eu estou escrevendo. Adoro. Só faz uns 6 meses que ela não põe a mão, mas tudo bem. Mas deixa artista, como é que é? Exato. Não oprime o artista. Não é artista. Para sua informação, eu escrevi um capítulo esse mês. Óbvio. Esse mês. Então vai chegar, um dia chega. Quando você menos esperar. E sai tudo de uma vez. Aplicativo, livro, a estrutura de Zoom. Gente, mas então, e aí, por exemplo, se agora uma leoa nossa tá te seguindo, tá vendo esse episódio, adorou e quer marcar uma consulta com você, como é que ela vai te encontrar? Como é que ela vai marcar com você? Você já falou que vai pedir fotos, Peraí, coisas, vamos né? lá, vamos voltar. Ó o TDAH. Ó o Eu TDAH. Eu já a gente quero falou, marcar. a gente falei já tudo, falou não de falei no Instagram. micropigmentação restauradora. E do cabelo, capilar. Sim, a gente falou de cobertura de cicatrizes. O que mais que você oferece como serviço? É verdade, eu não falei tudo, gente. Eu pensei que tinha terminado, eu já queria Verdade, eu fui explicando o que era. Enfim, então eu trabalho principalmente com sobrancelhas, trabalho com cicatrizes, trabalho com estrias, trabalho com lábios também. Microlabial. Nessa parte de micropigmentação restauradora, eu trabalho também com areolas. Quem colocou silicone para a areola e muitas vezes tem a marca de cicatriz e aí ela já perde a forma, ou pacientes oncológicas também, ou quem colocou silicone, ou quem diminuiu a mama e muitas vezes fica aquela cicatriz em T também, a gente faz a cobertura dessa cicatriz, enfim, toda essa parte. Também às vezes tem umas manchinhas brancas que saem na pele, a pessoa que é mais velha também faz toda essa cobertura. Enfim, tem vários tipos de tratamentos que eu posso dar nessa parte de cobertura de cicatrizes que não são só cicatrizes, manchas, enfim. Parte da areola, como eu comentei, boca, sobrancelha, micropigmentação capilar. E eu trabalho basicamente com isso, nesse momento. Trabalho também com plasma, que é o plasma PEN, que é aquele que faz a contração da pele, estimula colágeno embaixo, estimula os fibroblastos. Isso também é muito importante, porque tem gente que trabalha com uma caneta cauterizadora, que só queima a pele, que não é a caneta mesmo, que trabalha com o estímulo de colágeno, porque o equipamento correto, ele gera uma luz de plasma e essa luz, ele estimula a seu criação... próprio organismo. O teu próprio organismo gera colágeno por baixo, que são os fibroblastos, enfim. Então, tem muito profissional que utiliza uma caneta cauterizadora, então também tem que utilizar o equipamento correto. E trabalho com plasma e basicamente isso, porque eu não gosto de ampliar muito. Você contou quantos? Eu contei alguns. Eu não gosto de ampliar muito porque eu gosto de me especializar bem no que eu faço. Entende? Então o plasma... Já é bastante. O plasma eu utilizo porque às vezes a pessoa tem uma manchinha mais escurinha e tal, e com a camuflagem a gente não pode trabalhar, e eu trabalho com plasma. Mas é com a mesma finalidade, é só o... Boa. Boa, então, e aí... A nossa Alcateia te encontra de que maneira para conseguir aí ter acesso aos seus serviços? Pelo meu Instagram, principalmente, Shellybe, CHELIBE, Care, C-A-R-E, Shellybe Care. Vocês podem enviar uma mensagem por ali. No Instagram, acho que se tu colocar mensagem, sai o WhatsApp. Maravilha! Então...
Perfeito. E aí você atende lá na Espanha e aqui em Bruxelas, na Bélgica, onde exatamente? Em Antuérpia. E aqui eu ainda estou buscando um local para fazer uma colaboração. Uhum. Só que eu tenho meus dias assim um pouco... Eu nunca sei exatamente os dias que eu vou estar no mês, porque eu tenho que organizar a minha agenda também para as segundas sessões que eu tenho para dar lá, Sim. na Espanha. Então eu fico organizando assim. Eu agora mesmo, eu tô fechando a agenda, ou eu fecho um local ali em Antuérpia, perto do National Bank, que eles são como se fosse um coworking, e ali eu trabalho, e estou buscando também um local para fazer alguma colaboração, alguma clínica estética. Então você aí que nos acompanha, que é esteticista, que tem um espaço e que teria uma cadeira disponível para nossa querida Michelle Afonso, entre em contato. Com certeza. Pode ser bem interessante. Estou super aberta com essas colaborações. Maravilha. Ótimo, então eu acho que a gente vai ter que encerrar, né? Por quê? Eu queria. Eu tô tão acostumada com papo com TDAH que eu ficaria aqui o resto. Tá ficando de noite já. Aqui a gente tá... Já escureceu, pois é, gente. mas tava é muito isso. gostoso, né? Tá uma A gente delícia. tem um presentinho pra você. Eu adoro presente. Por favor. Muito obrigada. Presentinho todas as nossas Sabe que convidadas antigamente eu diria, não precisa. Precisa sim. Agora eu aprendi a dizer obrigada, eu adoro presente. E a gente adora presentear. Adoro ser presenteada. Ai, que lindo. Mas sim. Então, hoje a nossa convidada está ganhando um balance, que é um mix da doTERRA. Então, é uma mistura de óleos essenciais que ajuda a aterrar, a te acalmar. Quando tá ficando com o TDAH muito atacadinho, dá uma respiradinha. Então, estou em processo faz algum tempo de tentar fazer meditação. Vai te ajudar. Então, adoro, recomendo para todo mundo. Não é fácil fazer meditação, mas é muito bom para o autoconhecimento, para tudo isso. Isso aqui deve Vai te ajudar ajudar. muito. Você pode pingar uma gotinha na mão, Ai, fazer adoro. assim. Já vou abrir. Tá certíssima. E aí você pode colocar uma gotinha assim na mão e dar uma inaladinha. Adoro. E aí você faz a sua meditação ali, nem que seja de 2 minutinhos. Só de ficar respirando e te traz pro aqui e pro agora. E o balance, ele é muito grounding, então ele ajuda a aterrar mesmo. Tu sabe que eu utilizo isso com minhas clientes, não esse teu exatamente, mas agora eu vou começar a usar. Olha Porque aí. o que acontece? Antes de eu começar o procedimento, eu faço toda uma sessão com elas também para acalmar. E eu coloco um olhinho essencial para elas relaxarem. Faço massagenzinha, tudo para que elas entrem assim no Por isso que elas estado dormem, mais tá vendo? relaxado e mais tranquila. Pronto, E elas já quero adoram. marcar minha sessão. Vamos terminar esse E episódio. ela Falou adora. dormir, ela quer. Falou dormir, relaxar Comer, e ela comer. quer. Então, muito obrigada, querida. Obrigada a Por você. todas essas informações, por hoje, por ter dado uma aula pra nossa alcateia, basicamente, né? E eu espero que a gente possa no futuro gravar outro episódio. Eu acho que eu pelo menos, tirei assim, vários temas que a gente pode fazer, mas eu vou deixar aqui a nossa alcateia comentar aqui embaixo desse vídeo quais outros temas você quer que ela venha aqui conversar com a gente. Principalmente pra contar os perrengues, né? Porque parece que a minha vida foi, olha, Doutora. que maravilha! Olha que vida, sabe? Parece tudo tão fácil. Porque aqui a gente não tem tempo de contar os perrengues chiques, mas... Perrengue de imigração, gente. vocês É, têm noção? gente, Aliás, tem sim, sim. todo mundo aqui tem noção do que é perrengue de imigração e todo mundo passa. Então, talvez as brasileiras que estão no Brasil ainda pensando em sair do Brasil, talvez vejam isso de uma outra forma, porque não sabe o que tá atrás. Então a gente pode marcar depois um episódio pra contar os perrengues. Com certeza. Perrengue chique, beleza. Então vamos lá. Bom, sabemos que te encontramos em Shelly B. Care no Instagram. Você, amigo, onde a gente te encontra? @Taine Macedo no Instagram, o nosso Instagram do Se Liga Leoa, @Se Liga Leoa, também no TikTok, no Spotify, no YouTube, @Se Liga Leoa. E você faça o favor de curtir esse episódio maravilhoso. Comenta e compartilha, porque isso muita gente vai tirar proveito desse episódio. Exatamente. E vocês me encontram no Instagram como Gabi BXL, Gabi com Y, tá? Gabi BXL. A gente troca muita figurinha por lá, né? E, cara, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada pela sua audiência. Michelle, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, adorei contar um pouquinho da minha história, compartilhar com vocês tudo isso. E se alguma de vocês também tiver alguma curiosidade sobre camuflagem de cicatrizes, de estrias, de todo esse mundo, também pode enviar perguntas e a gente vai respondendo tudo isso. Que maravilha, gente. E no mais, nos vemos na semana que vem com mais um episódio do meu, do seu, do nosso Se Liga Leoa! It's a wrap! Maravilha, gente, maravilhosa demais. Obrigada. Gente, eu ficaria aqui até amanhã.